'Cause you're sweet and lovely, girl. I love you. Oi pessoal, aqui é a Fran Borges, esse é o Poesias, Prosas e Algo Mais, e hoje eu vou conversar com vocês sobre esse livro incrível, As Intermitências da Morte, do José Saramago. E ele começa assim: no dia seguinte, ninguém morreu. Sim, essa é a história de um país fictício, onde simplesmente as pessoas pararam de morrer. Não se sabe por que a morte resolveu tirar umas férias. E as pessoas, a partir do dia 1º de janeiro, pararam de morrer. Aquelas que estavam em estado terminal, em estado de quase morte, não morriam. Aconteciam acidentes graves, que em outra situação, numa situação normal, as pessoas morreriam. E ali não se morria. Os dias foram passando e as pessoas começaram a perceber que aquilo realmente era uma realidade. E começou uma verdadeira confusão nesse país. Colapso nos hospitais. As funerárias já não tinham mais função, tiveram que começar a enterrar bichos. As religiões não tinham mais objetivo, porque não havia ressurreição. O que elas iam fazer sem a morte? As pessoas sofrendo em estados terminais, porque elas não morriam, mas continuavam sentindo dor. Até que, um belo dia, uma certa família, um senhor que está nesse estado terminal, tem uma ideia: vamos até a fronteira. Porque nesse país não está morrendo ninguém, mas não há notícias de que isso está acontecendo em outros locais do mundo. Então, eles pegam uma carrocinha, uma família japonesa, e vão até o limite da fronteira. Assim que eles passam a fronteira, eles levam também uma criancinha, um bebê recém-nascido, que também está em estado de coma, praticamente. E assim que eles cruzam a fronteira, eles dão seu último suspiro e morrem. E lá são enterrados. E isso se espalha, obviamente, pelo país. E coisas muito interessantes começam a acontecer. Até mesmo uma máfia é feita para levar pessoas para o outro lado da fronteira, apenas para ter o último suspiro. E tudo muito interessante. Eu fiz uma listinha aqui de coisas que eu quero comentar com vocês. O primeiro foi esse colapso, né? O Saramago, ele mostra cada uma das instituições, né? Como que acontece com cada instituição, né? O colapso nos hospitais, que não tem mais leitos, e as pessoas vão sendo mandadas para casa, porque elas não têm o que fazer ali, elas não vão morrer. Mas mesmo assim os hospitais ficam cheios, porque tem aquelas pessoas que são abandonadas, que não tem casa para voltar. Os asilos não tem mais lugar para colocar pessoas. A previdência, que já é complicada, né? Em todos os países, vocês já ouviram falar, começa a virar uma verdadeira catástrofe. Os políticos não sabem o que fazer, né? Nesse país fictício é uma monarquia. Então o primeiro-ministro começa a ter vários problemas. E então é criada essa máfia, né? Essa máfia que cobra muito caro para levar essas pessoas pro outro lado da fronteira. E acontece que esses países limítrofes não querem também que essas pessoas fiquem entrando lá pra morrerem e serem enterradas. Então começa meio que uma disputa, né? Um constrangimento diplomático dessa parte aí dos governos. Mas o governo, né, ali o primeiro-ministro acaba lavando as mãos, porque afinal de contas a máfia acaba fazendo o trabalho sujo pra eles, né? Então eles fazem vistas grossas e deixam a máfia dar o seu jeito e explorar as pessoas. E até as funerárias passam a ter relações com essa máfia, porque elas estavam só enterrando o bicho, né? Cachorro, gato, papagaio, até peixinho enterrando. E é uma loucura tudo que acontece nessas instituições. Você vai acompanhando o que acontece com cada uma delas. É fantástico. Ele faz também uma crítica muito grande aqui, uma crítica bem interessante à imprensa, que é sensacionalista, né? A princípio, quando descobrem que ninguém morre, eles começam a fazer aquela comemoração sensacionalista, sem discutir verdadeiramente os pontos em que vai ser afetado, como acontece na nossa imprensa e na imprensa mundial em muitos casos, que a gente sabe. O humor desse livro é negro, é ácido, você ri demais em várias situações, é engraçado, acreditem, você vai se pegar rindo em várias ocasiões aqui do livro.
O José Saramago ele tem uma ironia, como na escrita dele, uma ironia refinada, sabe? Você vê o refinamento da escrita, o refinamento da ironia, é simplesmente, absurdamente fabuloso o que ele faz com a ironia nos livros dele. Ele também faz uma crítica fervorosa aqui às religiões, né? Tem uma frase muito interessante que ele escreve no livro, que sem morte, né, não há ressurreição. E sem ressurreição, né, não há igreja, porque a morte, né, ele fala ali, é o argumento das religiões. O que não deixa de ser verdade, né? Então você vê o que ele, os padres e as religiões estão pregando naquele momento, algumas cobranças que os bispos e tal fazem aos políticos, né? E como que eles vão seguir dali pra frente com as religiões. É muito, muito interessante essa crítica. Os locais, né, as casas e os hospitais acabam virando um cemitério vivo, né? Porque, como eu disse, as pessoas elas não morrem, mas elas continuam naquele estado terminal, elas continuam sofrendo, continuam com dor. Elas simplesmente não morrem, mas aquilo ali não muda. É bem... Essas partes são bem difíceis. Ele também mexe com o tratamento aos idosos, né? De repente, muitas pessoas que querem se livrar daquelas pessoas, né? E acabam meio que fazendo acordos com a máfia para se livrar daquelas pessoas e tal. É bem interessante. Tem a manipulação política, né? Como eu já disse, a máfia, o governo acaba deixando passar branco, né? Fazendo vistas grossas, porque a máfia acaba fazendo trabalho sujo para eles e facilitando várias coisas, né? Tipo, a própria previdência social. Tem uma cena também que ele critica muito, né, no primeiro-ministro e o rei, que o rei nunca fica sabendo de nada, ele sempre sabe por último das coisas, como lá uma figura decorativa. Tem uma parte dos seguros de vida, gente. Os seguros de vida que... Porque eles começam a fazer uma perspectiva, assim, tipo de morte pros 80 anos, né? Quando você fizer 80 anos, porque as pessoas não morrem mais, aí você vai ganhar o seguro. Independente de se morrer ou não, né, claro. E como elas não estão morrendo, faz essa previsão pros 80 anos, né? Tipo, quando elas fizerem 80 anos, então elas vão pagando até lá, 80 anos elas ganham o seguro. É muito engraçado essa parte. Também tem outra parte que ele questiona aqui e faz uma crítica muito boa que ele fez, que é do patriotismo, né? Aqueles patriotismos sem sentido, aqueles sensacionalismos que se apossam da bandeira e das cores do país para um patriotismo que é blasé. E no caso, quando eles descobrem que não se morre mais, eles começam a colocar, tipo, com orgulho da pátria deles, que quando começam a não morrer, eles colocam as bandeiras do país nas janelas. E aquilo se espalha pelo país inteiro. Sabe, aquele patriotismo burro. Eu amei essa crítica dele, porque eu acho que ela é bem profunda mesmo. E é isso que acontece. E a gente vê muito isso no nosso próprio país. Que acontece isso. E lá pelas tantas, no meio do livro, do meio pro fim, acontece uma completa reviravolta nesse livro aqui. Que você não tá esperando, você fica assim, peraí, como é que é isso? Aonde? Como é que saiu disso pra isso? E você fica assim, nossa, e agora? O que vai acontecer? Simplesmente a morte, ela se personifica. E através da morte, Saramago fala muito da vida. E a morte, ela acaba se humanizando, né, através do amor. Eu não vou explicar como, é claro, mas o final é comovente. Esse livro ele é engraçado, crítico, ácido, extremamente comovente. A narrativa do Saramago é maravilhosa, é incrível. Ele tem aquela brincadeira, né? Ele brinca muito com as pontuações nos livros dele, que é algo fantástico. E ele dialoga também, ele sempre faz isso, ele dialoga com o leitor, né? Tem muitas partes que eles pegam ali, não, mas você aí que está pensando que isso não está acontecendo, que vai acontecer. Então ele começa esse diálogo contigo, né? Te perguntando as coisas. E você se sente completamente na cabeça dele, né? Você se sente embriagado por aquilo ali. Os livros do Saramago, eles te absorvem completamente. E esse livro aqui também vai mudar muito a tua visão da morte, que ele fez.
que é do patriotismo, né? Aqueles patriotismos sem sentido, aqueles sensacionalismos que se apossam da bandeira e das cores do país para um patriotismo que é blasé. E no caso, quando eles descobrem que não se morre mais, eles começam a colocar, tipo, com orgulho da pátria deles, que quando começam a não morrer, eles colocam as bandeiras do país nas janelas. E aquilo se espalha pelo país inteiro. Sabe, aquele patriotismo burro. Eu amei essa crítica dele, porque eu acho que ela é bem profunda mesmo. E é isso que acontece. A gente vê muito isso no nosso próprio país. Que acontece isso. E lá pelas tantas, no meio do livro, do meio pro fim, acontece uma completa reviravolta nesse livro aqui. Que você não tá esperando, você fica assim, peraí, como é que é isso? Aonde? Como é que saiu disso pra isso? E você fica assim, nossa, e agora? O que vai acontecer? Simplesmente a morte, ela se personifica. E através da morte, Saramago fala muito da vida. E a morte, ela acaba se humanizando, né, através do amor. Eu não vou explicar como, é claro, mas o final é comovente. Esse livro ele é engraçado, crítico, ácido, extremamente comovente. A narrativa do Saramago é maravilhosa, é incrível. Ele tem aquela brincadeira, né? Ele brinca muito com as pontuações nos livros dele, que é algo fantástico. E ele dialoga também, ele sempre faz isso, ele dialoga com o leitor, né? Tem muitas partes que eles pegam ali, não, mas você aí que está pensando que isso não está acontecendo, que vai acontecer. Então ele começa esse diálogo contigo, né? Te perguntando as coisas. E você se sente completamente na cabeça dele, né? Você se sente embriagado por aquilo ali. Os livros do Saramago, eles te absorvem completamente. E esse livro aqui também vai mudar muito a tua visão da morte. O Saramago, ele pede o seu tempo. Isso é certo. Você não pode querer ler um livro de Saramago e passar batido. Você não vai conseguir. Você tem que, quando você for ler um livro de Saramago, você tem que dizer, não, eu vou saborear, eu vou passar tempo com esse cara aqui e você não vai se arrepender. Acredite em mim. Você vai passar tempo com ele e vai desfrutar. Você começa a ler, aí você ri, daí você para e começa a filosofar, a pensar. Os livros do Saramago são livros que ficam para sempre com você. Porque eles te fazem questionar. E eles te fazem filosofar, eles te fazem refletir. É algo fantástico. É maravilhoso, não é à toa que ele é um dos meus escritores preferidos. Recomendo demais, 5 estrelas, mais um favorito da vida. E bem, gente, espero que vocês... Quem tem medo de Saramago, perca. E cai dentro. Cai dentro, se joga. Quem já gosta muito de Saramago e ainda não leu, leia. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de cair no gostei, que ajuda muito na divulgação desse vídeo. Se inscreva se você ainda não é inscrito e sejam bem-vindos aqueles que acabaram de se inscrever e sintam-se em casa. Beijinho pra vocês, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!